Olá, espectadores do Diário de Goiás, aqui é Elísia Cardoso e hoje eu estou na presença do Dr. Fabrício Polido, ele que é advogado e sócio da área de tecnologia e inovação do escritório LO Batista. Seja muito bem-vindo, Fabrício. E hoje nós vamos falar sobre as novas regras da publicidade na medicina. Essas novas regras estarão entrando em vigor agora no dia 11 de março, correto, Fabrício? Correto, isso mesmo. Elas Certo. entram em vigor a 11 de março, corretíssimo. 11 de março, né? E eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo com você falando qual foi o maior destaque, né? O que de fato vai impactar na publicidade da medicina a partir dessa data. Bom, acho que é importante ver que a regulamentação, ela atualiza todo o marco legal na área de publicidade médica no Brasil, pensando aí justamente no papel que o Conselho Federal de Medicina desempenhou ao longo desse período e também por ter sistematizado as suas próprias orientações ao longo desse período. Foram debates, consultas públicas, contribuições a respeito de como os profissionais de medicina em geral, tanto pelos médicos, pelos profissionais da saúde, clínicas, engajam-se nas principais campanhas em torno desse tema, né? O uso das redes Uhum. sociais, das plataformas, tudo isso acaba sendo aí um ponto de preocupação pelo Conselho Federal e também, acima de tudo, da forma como as redes sociais são utilizadas, né, amplamente pelos profissionais médicos e clínicas como forma de divulgar os seus serviços, de se contactar com o público de pacientes, pacientes atuais, pacientes potenciais e seguidores, né, pensando justamente no que as redes sociais proporcionam. Então, esse é o contexto principal no qual a regulamentação das Conselho Federal de Medicina veio disseminar. E entrando em vigor dia 11, significa 11 de março, que a partir daí os médicos, né, as clínicas, estão diretamente alcançadas pela regulamentação do Conselho Federal, pela nova regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Aí sim, um trabalho todo de conscientização sobre a existência da regulamentação deve ser feito e também o aconselhamento legal dos médicos e das clínicas para o melhor uso das redes sociais e a própria observância da regulamentação do Conselho Federal da Medicina. Certo. E chegou aqui para mim a informação de que foram 3 anos, né, de conversa, de debate. O que foi possível constatar que de fato precisava dessa renovação? Foi algum caso específico ou foi uma série de fatores que levou, né, o conselho a optar pela essa atualização, né? Como que foi assim esse processo, essa atualização? Foram várias consultas, mas também observando casos, né, individuais de processos de ética e disciplina envolvidos profissionais da saúde com o uso das redes sociais. Por exemplo, desde o uso não autorizado, não consentido de imagens de pacientes que foram ali publicadas em redes sociais, como publicações que acabavam alcançando, atacando algum grupo especial, social, com efeito às vezes discriminatório. Então, essas principais preocupações é que foram sendo trazidas nesse campo. Então, não foi um caso isolado, foram vários casos em diferentes perspectivas. E questões de responsabilidade, ética e transparência, que são tão importantes em quaisquer profissões, mas também na área da medicina, se tornaram de grande discussão nos últimos anos e tiveram que ser revisitadas e aí olhadas pelo Conselho Federal da Medicina com o objetivo de atualizar esse tema e também regulamentar o setor, pensando no papel do Conselho Federal de Medicina na regulamentação das áreas médicas em especial e como essas práticas e condutas nas plataformas digitais, nas redes sociais, também afetam a atuação dos profissionais da saúde, os médicos e as clínicas. Então, essas foram as principais preocupações que levaram o Conselho a
atualizar esse marco, que a gente poderia chamar de marco da publicidade médica, ou da propaganda médica, e Uhum. também favorecer aí um ambiente do que nós consideramos, previsibilidade, transparência nas regras que são, então, adotadas pelo Conselho, e que para os médicos, para as clínicas, é muito importante. Sim, é muito importante e, inclusive, você citou aí a questão da autorização dos pacientes, né, para divulgação das imagens. Além dessa exigência, quais são as especificidades que os médicos eles devem se atentar? Ou seja, o que ele não pode fazer de maneira alguma, digamos assim, além desse ponto que você já citou aí para a gente. Excelente. Bom, primeiro, acredito que a própria regulamentação do Conselho Federal de Medicina mostre que o uso da publicidade médica é bem visto e ele deve, sim, destacar as virtudes da profissão médica e da interação com os pacientes, que hoje são, em grande maioria, também usuários das redes sociais, são seguidores, são engajados com o conteúdo que médicos e profissionais da saúde, clínicas, produzem, né, e disseminam. Então, esse é um ponto importante de se observar, né? Tirando aquela ideia, muitas vezes equivocada, de que a regulamentação do Conselho Federal de Medicina é meramente restritiva, e não é, porque ela busca estabelecer quais são as principais bases e premissas para que a publicidade médica possa se desenvolver de modo saudável, ético, transparente nas redes sociais. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo, porque a classe, a categoria médica vai reconhecer a importância do uso das redes sociais, das novas ferramentas de tecnologias para o bem, para favorecer a disseminação, a divulgação das formas de tratamento, das principais tendências da medicina. Então, tudo isso é sempre muito bem visto, porque é uma Sim. forma também desses médicos, das clínicas, comunicarem-se com os seus respectivos pacientes e público. Então, esse é um aspecto importante aí na publicidade médica. E, por fim, pensar assim, o que é que ela traz de novo, né, em relação às redes sociais, e especialmente em relação ao comportamento, às práticas das clínicas e dos médicos. Então, primeiro que vai promover uma série de estruturas, permitir a publicidade e propaganda sempre para ampliar essa rede de contatos e disseminação das principais tendências na medicina, dos tratamentos. O médico, por exemplo, as clínicas podem indicar nas suas postagens a qualificação técnica, utilizar o próprio diploma médico e a especialidade registrada no CRM, tudo isso acaba sendo aí relevante, mas também o uso de outras tecnologias e ferramentas, como o uso de WhatsApp, os Reels do Instagram, que vem veicular muito das informações que são utilizadas na publicidade e propaganda médica. Então, tudo isso também dependendo da estratégia de como esses médicos e clínicas direcionem essas informações nos perfis das redes sociais, no Instagram, no Facebook, nas contas das redes sociais. Então, tudo isso acaba sendo muito importante para que se observe. É algo relevante porque qualificação médica, inscrição no Conselho de Medicina, são dois aspectos importantes trabalhados na regulamentação do CFM, do Conselho Federal de Medicina, porque eles podem, os médicos, clínicas, registrar nesses vídeos essas informações com as qualificações técnicas, acadêmicas. Muitos dos nossos médicos e profissionais são constantemente participantes de congressos e de atividades de caráter científico e que vão ser também ali divulgadas nas redes sociais. Então, isso tudo traz visibilidade, credibilidade a respeito daquele profissional. Agora, por exemplo, postagens sensacionalistas, excessivas, né, ou a excessiva repetição das postagens, né, que nós conhecemos na linguagem técnica como overposting, ou conteúdos virais, não podem ser admitidos em grande medida, porque os médicos têm que ter muita cautela
para evitar confusões que podem gerar entre usuários, primeiro ponto, e segundo, para também não levar eventuais questionamentos sobre falhas éticas e profissionais incorridas por esses médicos, porque isso pode levar a procedimentos sancionatórios nos conselhos federal e regionais de medicina. Então, esse ponto é muito importante do ponto de vista da regulamentação. Muito importante. Eu já ia entrar nesse mérito mesmo sobre a questão que você acabou de pontuar aí, né? Que é com relação aos profissionais, que eles, caso eles não se adequarem, eles estarão sujeitos a penalidades, né? E quais seriam essas penalidades? Eles vão ser notificados? Como que funciona? Sim, em geral, eles seguem todo o procedimento, né, de condutas, de apuração de infração ética e disciplinar pelo Conselho Federal de Medicina, e que estabelece aí a possibilidade do Conselho notificar esses médicos ou clínicas potencialmente infratores, para que eles esclareçam a forma como aquela postagem, o uso das redes sociais foi feito, né, e apresentem também a sua manifestação, defesa a respeito de quaisquer alegações que tenham sido trazidas ali nas notificações. Então, isso é importante, porque abre-se um processo administrativo para que essas medidas sejam apuradas. Então, no ponto de vista da regulamentação do Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais instituem uma comissão de divulgação de assuntos médicos, a CODAME, que é prevista no Conselho, na regulamentação do Conselho Federal de Medicina. E é a CODAME, essa comissão específica, que vai analisar todos os casos de postagens, reclamações de terceiros ou pacientes, e que, eventualmente, possam ser ali alvo desses procedimentos de apuração ética e disciplinares. Então, esse é o caminho normalmente observado para esses casos específicos, né? E que levam aí, muitas vezes, também a usuários, e é isso muito curioso, de fazerem a reclamação diretamente nas plataformas, os usuários ou pacientes reclamarem diretamente ou questionarem aquela publicação ou postagem na própria publicação, ali como um post de usuário, ou endereçar ou direcionar essa reclamação para o Conselho Federal de Medicina e conselhos regionais de medicina para que tomem as medidas necessárias em relação àquele conteúdo que eles consideraram infrativo. Então, esse é um outro ponto que vai ser levado a essa frente. E o médico, como pessoa física, ele responde pela divulgação dos materiais. Então, a relação dos materiais, do que nós falamos, a credibilidade da sua qualificação profissional, do seu currículo acadêmico, da inscrição no conselho, tudo isso faz parte da responsabilidade do médico ali. E o médico, se ele é influenciador ou criador de conteúdo, ele vai responder também nessa dimensão ética médica que a regulamentação hoje prevê. Então, esse é um ponto importante para todos aqueles que nos assistem, né, e que são da classe médica e dos profissionais de saúde. Muito importante. O senhor, doutor, citou agora há pouco a questão dos influenciadores, né? Os médicos influenciadores. Eles, na maioria das vezes, né, fazem promoções, ofertas, digamos assim, algumas divulgações um pouquinho mais apelativas, de certa forma. Eles estarão autorizados a manter essa postura das promoções e tudo mais, bem como as entrevistas, né, em TVs, rádios e outros veículos de comunicação? Então, isso deve ser tomado com muita cautela, porque os médicos não podem fazer qualquer endosso, né, ou propaganda comercial, declaração ou linguagem que reforce essa relação eventualmente existente entre o médico e uma marca, por exemplo, de um produto, de um medicamento ou de qualquer outra forma de associação comercial que exista. Assim como também é importante que os médicos influenciadores e aí criadores de conteúdo, né? A palavra criador de conteúdo hoje parece ser uma expressão mais bonita do que influenciador, mas continua sendo alguém que influencia do ponto de vista da comunicação.
E, portanto, pensando aí na própria lógica de que o médico vai deixar evidente ali para o usuário, para os seus pacientes e seguidores, que ele é identificado como tal, ele tem inscrição no CRM, ele é indicado como médico, a sua especialidade. Então, tudo isso é muito importante, porque deve constar. Não, e eu tenho sempre advertido a base daqueles clientes influenciadores, médicos e clínicas também, que essas indicações estejam muito expressas nos perfis, né, para que essas indicações também não deixem de, não deixem de observar tanto a regulamentação hoje vigente, pensando na nova resolução do CFM, que vai entrar em vigor dia 11, como também observar as políticas das plataformas, porque um médico, um influenciador pode ser banido das redes sociais se eventualmente ele violar as políticas das plataformas. E isso é o que normalmente leva muitos dos médicos terem as suas contas com conteúdo ali, o alcance reduzido, ou eventualmente a suspensão daquela conta nas redes sociais. Então, essa é uma outra preocupação que acaba sendo trazida aí nesses casos específicos. Certo, doutor. Então, acredito que o conselho vai dar todo um suporte, né? Todo um guia, né? Para a comunidade dos médicos. E em caso de dúvidas, quem os profissionais podem recorrer? Existe alguma plataforma onde eles podem ter todas as detalhações? E isso é muito importante, né? Bom, primeiro pensar que todos os conselhos regionais, e pensando no estado de Goiás, passe a lidar com essas questões ali individualmente. Então, haverá uma conscientização agora e uma capacitação dos conselhos nesse campo, para que haja não apenas uma tarefa de monitoramento por parte do conselho, mas também uma tarefa educativa por parte dos conselhos. E dúvidas também legais, regulamentares, é muito importante que os médicos, as clínicas, profissionais de saúde estejam muito bem acompanhados por seus consultores legais, advogados, que também hoje têm a preocupação de fazer esse trabalho preventivo para evitar qualquer tipo de reclamação posterior ou sanções disciplinares. Então, muitas vezes, o que acontece? Médicos, influencers, clínicas que têm grande exposição nas redes sociais, numa região, por exemplo, pensando no estado de Goiás, cidades grandes, como a própria capital Goiânia, Anápolis, cidades que têm um grande alcance, de que eles estejam com essa tarefa, essa lição de casa muito bem feita. Por quê? Porque depois eles vão acabar procurando o apoio e assistência jurídica numa fase tardia, em que já houve abertura de um procedimento ético-disciplinar. Ou não, ou pior, eles sofreram um processo de cancelamento natural nas redes sociais, porque os usuários de internet, seguidores, acabaram se opondo àquele conteúdo. Então, isso é muito importante também para evitar o que eu chamo não de uma sanção ética e disciplinar, mas uma sanção moral, né? Porque há uma sanção moral por parte dos seguidores, dos pacientes que estão ali nas redes sociais. E nenhum profissional quer estar submetido a uma política de cancelamento nas redes sociais. Então, esse é um outro cuidado que os médicos devem ter ali ao buscar essa assessoria, e é por isso que nós conduzimos, né, acho que um trabalho de conscientização, de educação e também de apoio direto aos nossos influenciadores e clientes que hoje têm trabalhado essa frente em especial. Certinho. São mudanças muito significativas, muito bem pontuadas pelo conselho, né? E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer você, doutor Fabrício, pela sua presença, por ter tirado as nossas dúvidas, né? As minhas e do pessoal aí de casa. Você tem mais algo que gostaria de pontuar aqui pra gente? Não, acho que o mais importante é levar como uma lição, né, dos principais pontos. A resolução do Conselho Federal de Medicina, que entra em vigor no dia 11 de março, ela oferece aí um quadro previsível, né, seguro
condutas que devem ser seguidas pelos profissionais da medicina no uso das redes sociais, e especialmente o tema de publicidade e propagandas médicas, né? Mas acho que o mais ideal é que cada profissional de saúde, médicos, criadores de conteúdos, influencers, perfis em redes sociais, tenham consciência da importância do papel da medicina, como seu papel educativo, seu papel de aproximação e confiança entre o paciente e aquele profissional de saúde. Isso é muito importante. Mais do que ganhar seguidores ou likes ou impulsionar conteúdo, é importante se posicionar como profissional de primeiro, credibilidade, confiança no mercado, sobretudo na área médica. E esse ponto é reforçado pelo uso consciente das redes sociais e, acima de tudo, o uso que seja de acordo com a regulamentação legal vigente, né? Pensando que não é só a regulamentação do Conselho Federal de Medicina, mas uma série de leis e regulamentos, né? E o material que nós produzimos, que está disponível na internet, depois todos podem acessar, é fundamental para essa disseminação. Vocês podem encontrar no site www.baptista.com.br, do nosso escritório LO Baptista. E ali vocês encontram esse material publicado, que é o guia da publicidade médica e redes sociais, e que nós preparamos justamente para os nossos clientes e público em geral, comentando as novas diretrizes do Conselho Federal de Medicina. E fica aí aberto a todos vocês também encaminhar quaisquer questões que tiverem para nós, né? E eu fico totalmente à disposição para essa tarefa aí adiante, né? É um prazer falar com vocês nesse dia. Prazer foi todo nosso. Muito obrigada, viu, pelas considerações. E é isso, pessoal. Essa e outras informações vocês encontram aqui no diariodegoias.com.br. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.